Ô pessoal, então, nesta segunda parte da aula número 8, colocamos a seguinte pergunta, né? Novos brinquedos, né? Eu estava me referindo, né, ao que disse na parte número 1 desta aula, né? Que era, cara, agora vão aparecer novos objetos na jogada, assim que tu tem que ficar de olho, atento, né? De novo entrou o conceito de equações lineares. O que acontece é que antes estávamos analisando só equações lineares em duas e três variáveis, mas agora esse conceito se generaliza para n variáveis. E deixa-te lembrar o que é uma equação linear em n variáveis. Então, infelizmente, né, aparece muito texto, mas é assim. Seja n um natural. Beleza? Então, fixa um número natural. Aliás, eu vou te abrir uma telinha aqui para que, então, tu fixa um natural. Digamos que esse natural é 2. Uma vez que tu fixa esse natural, 2, agora tu vai escolher três números reais. Ou seja, dado esse n, escolhe n mais um números reais. Então, se a escolha é de números reais, então tu escolhe esses números e esses números, sabe que se representan sobre uma linha. Digamos que 0, 1, e um meio, não sei, beleza? Esses números tu vai etiquetar. E segundo a leitura, por exemplo, eu vou etiquetar assim, A1, e esse eu vou chamar de A2, e o outro número, né, que é o terceiro número, eu vou chamar de B3. E agora com esses números, tu vai formar o seguinte objeto. Então, diríamos que seria A1, que seria assim. Esse negócio de usar cores distintos, né? É foda. Ok. A1 x1 mais A2, x2 e aqui igual a B. Eu não sei por que coloquei B3, né? B. Igual a B. Beleza, então, isso aí, né? Em matemática, esse objeto aqui se conhece como uma equação linear, né? Nas variáveis x1, x2, ou seja, então essas letras que aparecem aqui, né? X1, x2 seriam as variáveis. Eu chamei de essas letras de variáveis. Y esos caras aquí, que ya son etiquetados, más que representan números, ese aquí y ese aquí son los coeficientes das variáveis x1 y x2 respectivamente, y ese cara aquí sería lo que llaman de termo constante. Entonces, esto aquí es un ejemplo de una ecuación lineal en dos variables. Pronto. Digamos que pega, en vez de pegar en igual a 2, tú pegas en igual a 3. Entonces, tú fixas un natural. Ahora tú vas a escoger n más 1 reais. Esos aquí não precisam, os de aqui não precisam ser naturais, precisam ser reais. Acontece que, segundo isso, tu tem que pegar 4, né? Porque n igual a 3. Tu pega 4 reais. Digamos que raiz de 2 es menos 1 meio. Aí eu tenho meus quatro números reais, né? E com esses 4 números, tu vai formar um objeto. Mas, antes que tudo, né? Vamos etiquetar. Antes que nada, né? Etiqueta aqui A2. A3 y ese aquí sería V. Entonces, con esos cuatro números, tú formas un siguiente objeto. A1, x1, A2, x2, A3, x3. A cantidad de coeficientes te determina la cantidad de variables del objeto en cuestión. Y eso aquí es B. Pronto. Segundo, eso aquí. A1, A2, A3 son los coeficientes de esa ecuación, que ahora es una ecuación lineal en tres variables. Las variables que aparecen, x1, x2, x3. Y B es un termo constante. Esse aqui, né, também é um negócio que já estudamos e é um exemplo, né? Ou seja, é a cara de uma equação linear em três variáveis, né, com coeficientes A1, A2, A3 e B, né? Tu pode etiquetar como tu queiras. Ah, não, este para mim será A1, esse para mim A2, esse para mim A3, esse para mim B. Mas uma vez que tu etiquetas, bom, assim fica a tua equação. Ah, digamos que N não é 3, sino que é N4, N4.
Então, se N4, agora tu vai escolher N mais 1 reais, ou seja, 5. Ok, então vamos lá. Digamos 0, 1, 2, 20, não, menos 10. 1, 2, 4, né? E isso aqui é menos 1, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Então, digamos que esse aqui sea A1, A2, A3, A4 e aqui B. Então, tu forma a seguinte expressão: A1, X1, A2, X2, A3, X3, A4, X4 e aqui B. Essa aqui, né, é a cara de uma equação linear, né, em 4 variáveis. X1, X2, X3, X4. Os coeficientes da equação seriam A1, A2, A3, A4 e B, o termo constante. Né? Então, a ideia é que agora tu te abstrai, né? Agora tu dices, N natural, N qualquer natural. N representa qualquer natural. Uma vez que tu fixa esse natural, N, entre todos os números naturais, tu vai escolher N mais 1 números reais. Beleza? Então agora, tu dices assim, bom, tu não sabes quais são esses números. Aliás, eu vou etiquetar porque para que esses símbolos representem números, mas eu não sei quais números. O que eu faço é que A1, A2, A2, né? Opa. A2, A3, A4, não sei. AN. E aqui um B. Beleza. Então, A1, A2, A3, AN. E B. Então, primeiro escolhi, etiquetei N números com a letra A. A1, A2, A3, até AN. E o B seria, etiquetei os N reais e B daria N mais 1 reais. Beleza? N mais 1 números. Então, agora, eu escrevo o seguinte objeto. A1, A2, X2, A3, X3, mais, mais AN, XN, isso aqui igual a B. Então, agora, esse objeto aqui se conhece em matemática como uma equação linear nas variáveis x1, x2, x3, até xn, né? Os coeficientes da equação, né? Que de fato são os coeficientes das respectivas variáveis que aparecem aí, eu etiquetei assim, A1, A2, A3, AN. E o B, que é o termo independente, né? O sea, que parece que não está associado, atrelado a variável nenhuma, se conhece como o termo constante da equação. Então, um exemplo. O que caracteriza, né, a uma equação linear em N variáveis é que os exponentes, né, que aparecem em cada uma das variáveis envolvidas na equação. Nesse caso, todos os exponentes valem 1. Esse aqui é um exemplo. Aqui, nesse caso, não preciso de etiquetar como X1, X2, X3, X4, porque 4 letras do abecedário me permitem escrever o objeto, né? Mas digamos que te apareçam, né, mais letras do abecedário, que o objeto tenha 60 variáveis. Então, fica complicado, né? Colocar letras. Por isso que os matemáticos usam essas etiquetas. X1, X2, X3, X4, X5, até X60. Serían las variables de tu ecuación lineal en 60 variables. Mas aí, segundo o contexto, as variáveis são x, y, z e w, né? Os coeficientes da equação seriam, na ordem, 1, 1, menos 1 e 1. Termo constante seria 0, né? Beleza. Ok, mas ¿cuál es nuestro interés por estudiar ecuaciones lineares? Porque existen fenómenos, ¿no? Por ejemplo, físicos, que pueden ser modelados a través de ecuaciones lineares, ¿no? Que eso que nos vamos a ver de aquí a poco.
pronto. Então, dada uma equação linear, o que, que nos interessa saber dela? Ah, por exemplo, essa aqui é uma equação linear? Não, não é uma equação linear. Ela deixa de ser linear na variável x. A segunda equação é linear? Essa aqui não é linear. Não é linear ni en x ni en y. ¿Y esa aquí es lineal? No, no es lineal. No es uma equação linear. Ok. Então, o que, que nos interessa saber de uma equação linear? Cara, dada uma equação linear, nós queremos saber se ela tem solução. O que é uma solução? Né? Antes de falar de uma solução de uma equação linear, eu vou introduzir um novo objeto, porque eu preciso definir esse objeto, né? Antes de falar das... Ah, ¿por qué no definiu antes? Não, porque eu estou mostrando que às vezes assim é a pesquisa, né? Aí aparece um objeto e tu diz, e aí, agora? Então tu procura, tu diz, ah, agora entendi o que querem dizer aqui, né? Esse objeto é isso aqui, aí tu volta. Então, estou fazendo um negócio que sempre acontece na pesquisa. Então vamos lá, vamos definir o que é uma lista ordenada. Então a definição está falando o seguinte, fixa um número natural. Vamos lá. E em seguida escolhe a N reais. Ah, é mais ou menos do tipo que estava falando quando formávamos esses objetos, né, chamados de equações lineares. Então, fixo um natural. Então, vamos fazer aqui. Então, fixo um natural. Olha, vou fazer lá. Então, listas ordenadas. Listas ordenadas de tamaño n. Então, digamos que tu fixa um natural. Então, fixe n. N é um natural. E em seguida, escolha, né, N reais. Então, por exemplo, se n igual a 1, aí tu escolhe um real. Zero, digamos. Zero. Né? E uma vez que tu escolhe esse real, a teoria te diz, oh, uma vez escolhido essa lista de reais, usa esse símbolo aqui. Bom, então, segundo isso, eu uso esse símbolo. Eu uso que tu não vai ver muito, né? Mas segundo o que está lá, zero. Listo. Isso é uma lista? Sim, é uma lista formada só por um número. Ok. O tamanho da lista se refere à quantidade de elementos que aparecem nesse símbolo, parêntese, né? É 1. Então, é a lista ordenada de um elemento. Beleza. Digamos que n igual a 2. Em vez de 1, 2. Agora tu vai escolher dois números reais. Não precisam ser naturais. Eu vou escolher esse aqui. Vou escolher 1 e 1 meio. Pronto. Agora tu etiqueta esses números. Bom, então vamos chamar esse aqui de x1 e vamos chamar desse aqui de x2. Uma vez que tu etiquetas, tu coloca esses números nesse símbolo. O sea, aqui um meio. Um meio. Pronto. Isso é um exemplo de uma lista ordenada de tamanho 2. E a que se refere o ordem? O ordem da lista se refere que às posições dos números nessa lista, né? Aqui está te falando que 1 é o primeiro elemento da lista e 1 meio é o segundo elemento da lista. Mesmo que na recta numérica 1 meio esteja à esquerda de 1, né? Nesse caso se diz que 1 meio é menor porque está à esquerda. Mas na lista, a ordem, né, se refere, né, se refere à posição do número na lista. Então, por exemplo, se em vez de pegar esse cara aqui como primeiro elemento, pego esse aqui, então tu tem outra lista. De fato, daqui a pouco eu vou ter que definir quando é que duas listas são iguais ou não, né? Ou são distintas. Beleza? Digamos que n igual a 3. Bom, se n igual a 3, agora escolhe três números reais. Então, digamos que tu pegou raiz de 2, 0, né?
e eu vou pegar raiz de 2 também. Então, eu crio, né, a lista 0, raiz de 2, raiz de 2. E eu peguei 3 números reais. Acontece que um deles eu repeti. Vale para criar uma lista? Sim, vale. Tu repetiu, vale, né? Tu pegou 3 números, eles sendo iguais. Nada tá dizendo, né, que os números têm que ser distintos. Aqui 0, raiz de 2, raiz de 2. Peguei 3 números reais. Acontece que esse cara aqui está repetido. Vai aparecer repetido na lista. Mas aqui, esse aqui, x1, aqui x2, aqui x3. Então, x1 é o primeiro elemento da lista, raiz de 2 aqui fica como segundo elemento e raiz de 2 se repite, né? E é o terceiro elemento. E digamos que tu formes esse aqui. Então, isso é um exemplo de uma lista ordenada de tamanho 3. O tamanho se refere, né, a quantidade de números reais que aparecem na lista. Ah, professor, eu quero formar essa lista aqui. Então, eu te digo, tudo bem, é uma lista ordenada. Acontece que essa lista não é real. No sentido de que o primeiro elemento dessa lista não é um número real, é um número complexo. Neste curso estamos analisando só listas formadas por números reais, beleza? Isso não é uma lista. O sea, não é uma lista real, no sentido de que um dos elementos da lista é um número complexo. Então, aqui é pi, pi é um número real. ¿Es una lista? Sí. Primer elemento de la lista, pi. Segundo elemento, 0. Tercer elemento, -1. Beleza? Então, voltemos ao PDF. Ok? Então, isso será uma lista ordenada. Eu vou colocar aqui o cronômetro para não passar muito. Então, listo. É uma lista ordenada. Ok? Fixa um natural e em seguida escolhe N reais. E etiquete-los por essas letras aqui, x1, x2, x3, xn, né? Uma vez que tu etiquetas, tu colocas esses números num símbolo como esse. E isso, né, segundo o contexto, é o que em matemática se chama de lista ordenada de tamanho n. A ordem tem a ver, né, com a posição do número real na lista. Esse aqui se chama o primeiro elemento, esse aqui se chama o segundo elemento da lista, esse aqui se chama o terceiro elemento e esse aqui se chamará o iésimo elemento da lista. E variando entre 1 e n. Né? N é um natural que tu fixou. Bom, aqui eu explico e tal. Bom, então uma vez que tu sabe o que uma lista é, voltamos lá no conceito de conjunto solução, né? Atrelado a uma equação linear. E depois voltamos novamente à lista, a mexer com listas. Vai lá. Então, digamos que tu tens uma equação linear em n variáveis. Ela foi dada. É isso aqui. Esse símbolo que aparece aqui embaixo, né? É uma forma abreviada de escrever aquela suma. É um símbolo de sumatório. Então, esse símbolo aqui, um símbolo de sumatório. E usamos esse símbolo para abreviar essa suma aqui. Então, por exemplo, símbolo de sumatório. A, I, X, I. Si I igual a 1, si I igual a 1 sería A1, X1. Si I igual a 2 sería A2, X2. Si I igual a 3, A3, X3, né? AT, AN, XN. Beleza? Então, uma abreviação desse símbolo aqui. Né? Ok. Bom, quando se diz que uma lista ordenada de tamanho n é uma solução dessa equação aqui. Dessa equação todinha, né? Então, uma lista ordenada, né, de entradas R1, R2, R3, até N, é uma solução da equação se quando se substitui, né, x1 por R1, x2 por R2, a iésima entrada de x pela iésima entrada de R e, finalmente, a enésima entrada de x se substitui pela enésima entrada de R. Se esses negócios se substituem na equação, então,
Se essa suma aqui te dá B, ok? Então, tu disse que a lista dada é uma solução da equação. Caso contrário, né? Tu disse que a lista não é uma solução. E o caso contrário é que a suma te dê diferente de B, né? Vou tomar um bolo de café. Beleza? Agora, o conjunto de todas as listas que satisfazem a equação, no sentido de que B igual a B, satisfaz. Se eres solução da equação, tu dices que eres satisfaz a equação. O conjunto de todas as listas ordenadas de tamanho n que satisfazem a equação se chama o conjunto solução da equação. Por exemplo, digamos aqui, por exemplo, nessa equação aqui em cima, essa aqui, há uma solução? Sim, por lo menos 0, 0, 0 é uma solução. ¿Por qué? Porque 0 más 0 menos 0 más 0 igual a 0. Entonces una solución. Algo que no es solución sería, una lista que no sea solución sería un 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque quitaría 1 más 0 menos 0 más 0, 1. Y 1 diferente de 0. Por tanto, esa lista ordenada de 4 elementos no es una solución de ecuación dada. ¿Beleza? Ok. Ahí saltamos. Entonces, dado uma equação linear, que nos interessa dela? Nos interessa, né, descobrir o conjunto solução da equação, né? Que é o conjunto que contém todas as listas ordenadas de tamanho n que satisfazem a equação, sempre que a equação tenha n variáveis, né? Beleza. Então, voltemos, né? Então, esse objeto foi introduzido já. Equação linear em n variáveis, né? O conceito de conjunto solução. Outro brinquedo que se introduz agora foi o conceito de listas ordenadas de tamanho n. Bom, e o que nós podemos fazer com as listas? Ok, então vamos lá. Já sabemos o que uma lista ordenada é, de números reais. Essa lista, por exemplo, tamanho 4, porque aparecem 4 reais na lista. Tamanho 4. Então, diz, bom, essas duas listas têm em comum o tamanho. Outra coisa que tem em comum essas listas é que usam os mesmos números. 1, 4, menos 1, 0. 4, 1, 0, menos 1. Então, quedamos na dúvida, né, se essas duas listas são ou não iguais. Devemos fixar um critério, determinar um critério para decidir quando é que duas listas são iguais ou não. Então, vamos lá. Esse aqui é outro exemplo de uma lista ordenada de 3 reais. O meio, 0, tamaño 3. Y es aquí 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui tem tamaño 5. Se usan 5 reais. Vamos lá. Bom, agora, antes de definir isso aqui, vou fazer alguns exemplos lá, aqui nesta folha de papel. Eu, por exemplo, já fixei um N. Opa! Fixei um N. Vamos lá qual N fixo. Digamos que eu fixo N igual a 4. Eu vou criar alguns exemplos de listas. 0, 1, menos 1, 0. Es un ejemplo de lista, sí. Otro, 0, 0, 0, 0. Otro, 1, 1, 1, 1. Otro, raíz de 2 y 0.5 y menos 1. ¿Né? Eu poderia continuar construindo? Sim. Né? Eu poderia construir as listas que eu quiser, sempre que tenham tamanho 4. ¿Por qué? Porque basta fixar un real, x1, basta fixar otro, x2, basta x3, x4, x1, x2, x3, x4. Ou seja,
Quantas escolhas tenho para x1? Infinitas. Quantas escolhas tenho para x2? Infinitas. Quantas escolhas tenho para x3? Infinitas. Quantas escolhas tenho para x4? Infinitas. Então, de aí que R4, né? O símbolo, esse símbolo aqui indica que o conjunto formado por todas as listas ordenadas de tamanho 4. Né? São reais. Lembra que para escrever isso, né? Eu tivesse escrito assim, ó. Lá no PDF está escrito assim, ó. Y variando entre 1 y 4, o sea, y pode ser, y pode ser 1, 2, 3 e 4. Beleza? Então, R4 é R4, se lê assim, R4. É o conjunto de todas as listas ordenadas de tamanho de reais de tamanho 4 que podem ser criadas. Beleza? Quem é R3, por exemplo? O R3 é o conjunto, né, de todas as listas ordenadas de números reales de tamaño 3 que pueden ser criadas. Y entre 3 y 1. Entonces, he creado un monte. Finitas listas, ¿no? ¿Por qué? Porque para X1 yo tengo infinitas escolhas. X2 tengo infinitas escolhas. Y para X3 tengo infinitas escolhas. ¿No? Entonces, X3 es un conjunto que contém todas las listas ordenadas de números reales de tamaño 3. O tamaño, lembra que se refiere a cantidad de números que aparecen en la lista. Ok, então voltamos lá. Então, o conjunto Rn, uma vez que tu fixa o n, é o conjunto de todas as listas de números reais, o conjunto de todas as listas ordenadas de números reais de tamanho n. Ok? Quando aparece esse símbolo xão pertence a Rn, quer dizer que xão é uma lista ordenada de números, né? De tamanho n. Por exemplo, se eu te digo que xão pertence a R5, entonces a R5, ¿no? A R5, entonces xão é uma lista ordenada de números e a lista tem tamanho 5. Por exemplo, xão poderia ser 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui fecho. Beleza? Ok. Então voltamos aqui, ó. Essas duas listas aqui são do mesmo tamanho, usam os mesmos números. Então a pergunta que se levanta é: são iguais? Então vamos estabelecer esse critério. Duas listas de igualdade. Duas listas de tamanho n, ordenadas de tamanho n, de números reais, são iguais. E o símbolo que irei usar é esse aqui, ou seja, xão é igual a yção. Essa igualdade é no sentido da igualdade nas listas. E passa que esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui. E assim sucessivamente, até ter que o enésimo elemento de x, de xão, é igual ao enésimo elemento de yção. De aí que uses essa expressão aqui. Ou seja, o iésimo elemento de x, de xão, tem que ser igual ao que? Ao iésimo elemento de y. Isso vale para todo i entre 1 e n. Né? Vamos fazer um exemplo. Então, vamos lá. Então, pergunta. Questão. São iguais? Vamos lá. 0, 1, 2, raiz de 2. E esse aqui, digamos, 0, 1, 2, i. Então, tu diz, não, tudo bem. As listas são do mesmo tamanho, pelo menos compartem o tamanho.
Se as listas não fossem do mesmo tamanho, tu nem te pergunta isso, né? Tu não te perguntas sobre se são iguais ou não, porque já, eh, se essa aqui se fosse de tamaño 4 y esa aquí de tamaño 5, tú no te preguntas si son iguales, porque ya son diferentes en tamaño. Tú solo te preguntas si dos listas son iguales, si primero elas têm o mesmo tamanho. Aí é onde cabe a pergunta. Se fossem de tamanhos distintos, tu não te faz essa pergunta. Então, olha só. Aqui tu diz, bom, x1 igual a y1, x2 igual a y2, x3 igual a y3. Porém, x4 já é diferente de y4. Então, por essa razão, as listas não são iguais. Aqui x4 é raiz de 2 e aqui y4 é π. Então, no entanto, essas aqui, se tem a igualdade, essa aqui está ok, essa aqui já não está ok. Portanto, e são diferentes de y são. Ok? Esse aqui, a diferença, esse símbolo não é a diferença entre dois números, não. Indica que duas listas são diferentes. Beleza? Ok. Então, o que mais podemos fazer com listas? Ah, podemos sumar. Podemos sumar duas listas do mesmo tamanho. Beleza? Então, suma duas listas do mesmo tamanho. Como suma? Sumando entrada por entrada. Então, según esa aquí sería definición de sumar duas listas. Ese símbolo aquí de suma de listas ordenadas. Entonces, x son y y son suma. x1 más y1, x2 más y2, at yn con xn. Y ahí tú formas una lista criada a partir da suma das entradas dessas listas. Exemplo, e um exemplo. Pode sumar? Sí. Primero tú tienes que analizar si las listas son del mismo tamaño. 4, 4. Entonces suma. Aquí x1, x2, x3, x4. Aquí y1, y2, y3, y4. Entonces sería 1 menos, ese aquí, 1 menos 2. O sea, x1, 1 menos 2. O sea, sería x1 más y1. La otra sería x2 más y2. La otra sería x3 más y3 y finalmente x4 más y4. Una vez que tú obtengas esas sumas, tú colocas ellas en una lista. La lista formada por esas sumas. Otra cosa que tú puedes hacer con listas es multiplicar un real por una lista. Por en cuanto no estoy multiplicando dos listas, no, estoy multiplicando un número real por una lista. Entonces digamos que tú tienes una lista de tamaño n, tú tienes un real. En ese caso, tú multiplicas el real por la lista. ¿Y cómo tú creas una nueva lista? O sea, eso aquí es una nueva lista. ¿Cómo se crea? Multiplique alfa por cada una de las entradas de la lista. Aquí tú tienes una lista. ¿Ves? Ejemplo. Eso aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una lista de tamaño 6 y tú multiplicas esa lista por 2. Entonces daría 2 por 1 medio, 1, 0, menos 1, 10, 0 y 2 raíz de 2. Então, tú no muda o tamanho da lista, tú criou outra lista, né? Através da multiplicação de 2 por cada um dos elementos da lista. Então, tu criou uma nova lista. Beleza? Ok. Agora, dá para enxergar, por exemplo, geometria. Dos Rn. Então, por exemplo, R2 é o conjunto, né, das listas de tamanho 2.
Então, x1, x2, ambos reais. Esse conjunto, né, por definição, é o conjunto que contém todas as listas ordenadas de tamanho 2. Acontece que esse conjunto, né, nós podemos enxergar geometricamente, né, e podemos identificar esse conjunto com um plano, que é o que nós chamamos de o plano cartesiano, um exemplo, né, de um plano que se identifica com eje 2. Então, nesse plano, cada ponto é de fato uma lista. Aqui, pá, digamos aqui P1, pá, aqui é P2. Então, por essa razão, um ponto do plano, né, se identifica com uma única lista. Nesse caso, P se identifica com a lista de entradas P1, P2, P1, primeira entrada, P2, segunda entrada, e viceversa, né? A toda lista tú les asocias un punto. Es una cosa que tú estudas na escolinha. O que te quero dizer é que eje 2 se pode enxergar geometricamente, né? Com um plano. Com um plano. Exemplo, chamado plano cartesiano. Então, dá para fazer geometria nesse conjunto eje 2 e é o que nós estamos fazendo, né? Beleza? O que nós estamos fazendo. Isso aqui abrir GeoGebra para te mostrar um negócio. Vou abrir GeoGebra para te mostrar o outro exemplo que nós vamos trabalhar, né? E eu, vamos lá. O eje 3. Deixa eu voltar. O eje 3. O eje 3, conjunto das listas ordenadas de tamanho 3. X1, X2, X3 reais. Esse cara aqui, né? Também dá para enxergar, né? Ou dá para representar esse conjunto de forma que geométrica. Aí seria um pouco mais complicado, mas a ideia é análoga, né, ao que tu faz no plano, né? Então, x, y, z, né? Aí tu cria três linhas. Essas três linhas tu pode pensar como réguas. Então, a partir dessas três linhas, né? Essas três linhas se cortam, né? Em um ponto comum. Esse ponto comum tu chamas de... esse ponto tu atrelas a esse ponto uma lista ordenada de tamanho 3, qual? A lista 000, né? Então, a ideia é que tu está agora, né, no mundo 3D, no espaço, né, 3D. Aqui tu estava no mundo 2D, no 3D. Então, vou te mostrar a GeoGebra. Aí é mais fácil, né? Então, vamos lá. Então, tu clica aqui, ó. Clica aqui, clica nos três pontinhos, 3D. Essa seria a representação geométrica, né, do R3, né? Então, olha só. Isso aqui, o eixo X, né, é tipo uma régua numérica aqui, ó. Aqui o eixo Y, outra régua numérica, e Z, outra regra numérica. Esse pontinho aqui, a intersecção dessas linhas, né, zero que estão, agora são réguas, né, é o ponto 000, né. Olha aqui, ó. X, eixo Y, né, isso aí o plano, né, o plano cartesiano olhado em 3D. Eu vou tirar o eixo, Z, para que tu vejas. Pronto. Então, aqui o plano, né? O plano XY, assim, ó. Bom, tu conheces um plano assim, ó. Beleza? Seria o plano XY, olhado em 3D. Estamos no espaço. Agora eu vou... beleza. Ok? Né? Então, um ponto sobre esse plano, né? Aqui, ó. Pac. Ponto objeto. Pac. Esse ponto tem coordenadas, sim. A esse ponto se le atribui uma lista ordenada de tamanho 3. Acontece que se tu cola esse pontinho aí nesse plano XY, sempre a terceira entrada desse carinha é zero. Ele não consegue, né, sair do espaço. Ele fica no chão, digamos. Então, digamos que, olha só. Ó, ele está no chão sempre. Né? Mas a ideia é que tu
tu vai poder conseguir levantar, tu vai levantar ele, vamos lá, vamos colocar outro ponto, vou colocar aí, pá, aqui, ele consegue levantar, levantou. Se ele sai desse plano, ele já tem a terceira entrada distinta de zero. Então, esse ponto aqui, agora sim vou colocar o eixo Z. Né? Então, ele conseguiu sair do plano. Ele é rebelde, ele não quer morar ali. Se não mora ali, ele pode se movimentar, sim? Ó. E quando se movimenta, ele já assume outra lista ordenada de tamanho 3. Beleza? Então, esse ponto aqui le corresponde uma lista ordenada. Digamos que eu quero colocar a lista 1, 2, 0. Se eu te digo isso, a lista fica colada no plano XY. Qual será? Vamos lá. Ve esse pontinho aqui. Beleza? Ok. Então, está cheio de listas, né? Pá, 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 pá. Então, esse é o espaço. Está cheio de listas, né? Esses objetos, né? Nós estudamos desde o ponto de vista geométrico e algébrico neste curso. São os modelos matemáticos, né? Que nós estudamos aqui, a geometria, especificamente do eje 2 e a geometria do eje 3. Nós estudamos aspectos geométricos e algébricos desses conjuntos. Agora, cuando n igual a 4, o sea, para n mayor o igual que 4, ya tú no conseguimos enxergar esos RNs. No entanto, podemos hacer matemáticas sobre esos conjuntos y eso que también nos estudamos aquí, ¿no? Entonces, tenemos una parte que es geométrica y algébrica, ¿no? Que son mexendo con R2 y R3. Ahora, tengo una parte que es puramente algébrica y es cuando n mayor o igual que 4. R4, R5, R6, R7. Beleza? Então, é isso, né? Amanhã a gente continua neste negócio aqui. Então, vamos lá. Vou voltar. E é isso, senhores. Muito obrigado, né? Então, estão aparecendo novos objetos matemáticos e temos que procurar que a forma como esses, todos os objetos se relacionam. Eles se relacionam. Isso que vamos ver. Obrigado.